Você sabia que o uso da linguagem simples pode melhorar a qualidade do seu trabalho? A linguagem simples já é recomendada pelo Conselho Nacional de Justiça. Não é um modismo, é estratégia, eficiência, resultado. Meu nome é André Tessaider, eu sou juiz de direito, fui advogado há muito tempo atrás, durante um curto período. Hoje eu sou juiz de direito desde 2001 e há vários anos que eu estudo a linguagem simples. Eu sou também o autor do Guia de Linguagem Simples do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Nesse vídeo, eu vou mostrar por que advogados e também outros profissionais do direito devem usar essa prática. Eu vou mostrar como a linguagem simples pode mudar a forma como você se comunica com seus clientes e com os juízes. Eu vou te apresentar 7 motivos pelos quais a linguagem simples é indispensável para o seu trabalho. Fica até o final, porque a última dica pode te ajudar a conseguir mais clientes. Primeiro motivo: o que importa para o cliente é a solução do problema e não a complexidade da sua petição. A verdade é que os clientes têm perguntas diretas, como: você vai resolver o meu problema? Quanto que isso vai custar? Vai demorar muito? Ele não está preocupado em termos jurídicos complicados, mas sim em resultados concretos. Usar uma linguagem simples não significa perder formalidade ou profundidade do texto, mas sim colocar o foco naquilo que realmente importa. Essa comunicação direta e transparente cria uma relação de confiança que garante que o cliente se sinta seguro e atendido. Segundo motivo: é importante que o cliente entenda ao menos os fatos narrados na petição inicial. Explicar os fatos de uma forma clara e acessível é importantíssimo. Foi o cliente que vivenciou a situação e, por isso, ele pode apontar eventuais erros ou fornecer informações adicionais também. Quando o cliente não compreende o texto da petição, porque está prolixo ou porque está com juridiquês necessário, ele perde a oportunidade de contribuir e de garantir que tudo que está escrito ali nos fatos esteja correto. Eventuais erros sobre os fatos pode trazer consequências graves, como interpretações equivocadas pelo juiz ou pela parte contrária, ou até acusações de litigância de má-fé. Me lembro de pelo menos 2 situações em que houve essas alegações de litigância de má-fé por distorcer fatos ou por omitir fatos na petição inicial, e quando foi ver, no decorrer da instrução, ficou provado, ficou muito evidente que o que aconteceu foi uma falta de compreensão do advogado sobre a narrativa do seu cliente. Assim, essa revisão pelo cliente é bastante importante. Só que essa revisão, ela só vai ter algum efeito se o cidadão conseguir entender o que está escrito, se ele compreender de uma maneira clara o que está escrito ali naquela petição inicial. Para reforçar, nós não precisamos usar termos técnicos ou termos em latim para descrever um fato. Um acidente de trânsito, por exemplo. Para que eu preciso usar um latinório para descrever como é que aconteceu o acidente, que o autor veio pela pista da esquerda, que o réu desobedeceu determinada sinalização de trânsito, enfim. Essa parte a gente não precisa de complexidade. Terceiro motivo: sendo conciso, você consegue ser mais produtivo e errar menos. Quando um texto é mais longo do que o necessário, as chances de você cometer algum erro acabam aumentando. Ser conciso não significa ser breve, mas significa eliminar tudo aquilo que é supérfluo, focar naquilo que é essencial para o texto. Dessa forma, além de reduzir as possibilidades de erro, o texto fica mais fácil de revisar e ser reaproveitado em outras petições. Pensa que esse texto ele pode ser usado mais adiante em outras petições, eventualmente se tornando um modelo lá do seu escritório. Então, nesse caso, um texto claro, um texto conciso, vai facilitar o uso desse texto em outros casos. A concisão, então, é uma ferramenta poderosa para a gente garantir a eficiência do trabalho, a qualidade, a economia de tempo e longo prazo. Quarto motivo: o leitor de uma petição prolixa pode te perder argumentos relevantes. Não deixe o leitor
O juiz, no caso, se perder num emaranhado de palavras, de frases desnecessárias. Textos longos, textos cheios de detalhes irrelevantes, podem comprometer o resultado daquilo que realmente importa para a ação. E outra coisa, lembre que muitas vezes a sua petição vai ser inicialmente analisada não pelo juiz, mas por um estagiário, por um servidor que eventualmente não tem a formação completa em direito. Os textos prolixos, eles podem ser como uma espécie de labirinto. O leitor se perde em meio a detalhes relevantes e no final não encontra aquela informação que é importante para o julgamento ou para a decisão do caso. Uma petição longa, uma petição confusa, ela traz um risco de que os argumentos importantes, essenciais, passem despercebidos, especialmente num cenário da nossa realidade aqui, em que os juízes são sobrecarregados, têm que ler diariamente dezenas de petições. Então, frases diretas, períodos curtos, informações objetivas, tudo isso garante que os pontos mais importantes se destaquem e sejam rapidamente compreendidos pelo leitor. Isso vai aumentar as chances de que os seus argumentos relevantes sejam considerados na decisão. Quinto motivo: os juízes preferem petições objetivas, concisas e precisas. Deixa eu mostrar para vocês uma pesquisa que foi feita. Nessa pesquisa que foi feita, inicialmente na magistratura federal, era uma pesquisa voltada para o uso do visual law, não era uma pesquisa relacionada à linguagem simples, sim ao visual law, ao uso de elementos visuais em petições em geral. E me chamou a atenção nessa pesquisa o resultado que foi obtido. O maior problema na magistratura federal identificado pelos juízes foi a argumentação genérica. Num segundo momento, o segundo principal defeito foi redação prolixa. Num terceiro momento, número excessivo de páginas, que se encaixa junto ali com a redação prolixa. Lá no final, que se refere a alguma coisa sobre má formatação da peça, uso excessivo de destaques, e reparem que ali com 43% tem a referência à transcrição excessiva de jurisprudência, que também cai ali dentro da prolixidade. Então vejam bem, o o principal problema indicado aqui foi a argumentação genérica e a redação prolixa. E daí na pergunta que foi feita: "O que que torna uma petição mais agradável para a leitura e análise?", em primeiro lugar, redação objetiva. Redação objetiva não é nada além de que o uso do princípio da concisão da linguagem simples, com 96,7%. Em segundo lugar, uma boa formatação da peça, lá com 66. Mas reparem como fica disparado aqui a questão da objetividade das petições. Essa mesma pesquisa foi repetida na magistratura estadual e os resultados foram bem semelhantes. Qual é o problema principal identificado ali nas petições? A argumentação genérica, número excessivo de páginas com 72%, redação prolixa 71%, fica tudo dentro daquele defeito ali da falta de objetividade, que é, de novo ali, o 99,20% dos juízes estaduais disseram que o que torna a petição mais agradável é uma redação objetiva. Que conclusões que a gente pode tirar dessas pesquisas que foram feitas com os juízes da magistratura estadual e federal? A petição tem que ser objetiva, concisa e precisa. Precisa no sentido de que ela não pode ser genérica, ela deve ser adequada ao caso concreto. E eu vou dizer para vocês, são incontáveis os casos em que a gente vê contestações ou réplicas tratando de pontos que sequer foram trazidos em nenhum momento do processo. Eu sei que tem sentenças que acaba acontecendo uma coisa parecida, mas o nosso foco aqui são as petições. Enfim, qual é o motivo de os juízes chegarem nessa conclusão de que o importante é a objetividade? Os juízes, eles são sobrecarregados normalmente, tendo que ler dezenas de petições todos os dias. Então, petições mais objetivas vai fazer com que o juiz e a sua assessoria consiga impulsionar naquele dia mais processos, e isso vem em benefício de todos.
Eu acho interessante uma frase do ministro da Suprema Corte Americana, John Roberts, que ele é citado no livro do professor Antônio Gide, no livro Redação Jurídica, que eu super recomendo. Ele diz assim: "Eu nunca terminei de ler uma petição e pensei, eu queria que ela fosse mais longa. Quase todas as petições que eu leio poderiam ser mais curtas." E eu vou afirmar para vocês que a grande maioria dos juízes vai concordar com isso. Sexto motivo: mesmo doutores se beneficiam da linguagem simples. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Foi feita uma pesquisa pela professora Heloísa Fischer com pessoas, vejam bem, não eram com pessoas com ensino fundamental ou com ensino médio completo. Essa pesquisa foi feita com pessoas que estavam cursando ou haviam cursado doutorado, mestrado ou alguma especialização. A gente está falando aqui, então, na nata do ensino no Brasil. Essa professora, ela pegou do site do INSS um determinado texto. A gente pressupõe que um texto do site do INSS sobre auxílio acidente, que ele já seja escrito de uma forma mais compreensível, mas não foi bem isso que aconteceu. Enfim, ela pegou esse texto e fez uma versão, entre aspas, traduzida para a linguagem simples. Então ela tinha aquele texto em 2 versões, a versão original e a versão em linguagem simples. E ela tomou cuidado de pegar advogados especialistas da área para dizer que os 2 textos eram iguais. Ela tinha esses 2 textos e ela dividiu essas pessoas que cursavam mestrado, doutorado, ela dividiu em 2 grupos. E para um grupo, ela entregou o texto original e para o outro grupo ela entregou o texto em linguagem simples. E depois fez perguntas, marcou tempo e colheu os resultados. E qual é o resultado que ela obteve? Que as pessoas, o grupo que ficou com o texto em linguagem simples, conseguiu responder as perguntas de maneira mais rápida, mais correta e tendo que reler o texto menos vezes. Qual é a conclusão que a gente tira disso? Já falei para vocês. Todo mundo se beneficia com o uso da linguagem simples, desde o estagiário, a parte, até o desembargador, ministro, etc. E vejam bem, deixa eu salientar uma coisa aqui. Um texto em linguagem simples é um texto que não é em linguagem coloquial, não é com uso de gírias, é um texto bem escrito, observando todas as regras da língua portuguesa. Então, a pessoa que lê, o ministro, o desembargador, o juiz que vai ler aquela petição em linguagem simples, ela não vai ficar olhando: "Ah, que legal, isso aqui é uma petição em linguagem simples". Ela simplesmente vai ler o texto e vai entender. E não vai nem ficar se perguntando se aquilo está ou não em linguagem simples, porque vai ser um texto bem escrito. Nosso sétimo e último motivo: a linguagem simples facilita a compreensão e engajamento do público online. Lembra no início que eu disse que eu ia dar uma última dica, que era para ajudar os advogados a conseguir mais clientes? Aqui está a dica então. Deixa eu explicar isso aqui. No mundo digital, onde a atenção do público é disputada segundo a segundo, a linguagem simples pode ser um diferencial poderoso para ti. Se vocês usam redes sociais, como Instagram, LinkedIn ou algum blog, para divulgar o trabalho, para atrair clientes, saibam que a forma como vocês escrevem vai influenciar diretamente o engajamento do público. Uma mensagem clara e acessível vai permitir que qualquer pessoa, desde o leigo até o especialista, ele entenda e se conecte com o conteúdo que você está oferecendo. Isso não apenas aumenta o número de curtidas e comentários, mas também vai criar uma confiança e uma autoridade na sua área. Além disso, ao produzir um conteúdo jurídico acessível, você vai quebrar a barreira do juridiquês e mostrar ao público que está ali para solucionar problemas, não para complicar. E eu tenho visto várias postagens, especialmente no Instagram, de advogados falando e escrevendo com juridiquês. E provavelmente esses advogados, eles nem não estão se dando conta que estão escrevendo em juridiquês, porque isso é o normal, porque a gente aprendeu a escrever assim. E lembre-se, o objetivo
Não é impressionar com termos difíceis, com juridiquês, mas sim engajar o público com mensagens que vão tocar direto nas dores e nas necessidades dessas pessoas. Eu penso que no mundo digital, a linguagem simples é um trunfo, porque postagens claras, acessíveis, elas vão atrair atenção, vão engajar o público e podem até se converter em seguidores e clientes. Então, para que complicar? Se tem algum outro motivo para usar a linguagem simples que eu não tenha falado aqui, deixa nos comentários. E se gostou desse tipo de conteúdo, se inscreve porque eu vou dar mais dicas sobre a linguagem simples.